Me chamo Marcos, estou cursando licenciatura em matemática e tive as 2 horas aula de regência, e as experiências que eu tive na sala de aula foi bastante gratificante para mim, pois eu nunca tinha tido uma experiência comparando a essa que eu tive. Eu nunca dei aula, nunca tinha dado aula antes, e passei as aulas, né, observando ali como eu ia fazer, né, observando a professora. Então eu me baseei como ela ensinava os alunos e também com o que eu já aprendi, né? Então, diante do tema que eu propus para os alunos, né, que eu estava ensinando eles, eu observei que eles estavam aprendendo, né? A maioria deles conseguiram aprender o assunto, e aqueles que tinham uma dificuldade, que eu observava, né, que não estavam conseguindo compreender a explicação, eu, de forma individual, consegui tirar a dúvida de cada um daqueles alunos. Eu propus uma dinâmica no quadro negro, onde eu coloquei algumas questões e chamei de um por um, né, aleatoriamente. Chamei cerca de 15 alunos da sala de aula. Fui chamando na chamada, de acordo com o nome. Escolhia um menino e depois uma menina, de forma alternada. E aí, dessa forma, eu fui vendo aqueles alunos que não estavam, aqueles que aprendiam, né, que conseguiram absorver a explicação que eu dei inicialmente, e aqueles outros que não conseguiam absorver. Aqueles alunos que eu observei que não tinham aprendido, que tinham alguma dificuldade, não tinham absorvido bem o assunto, eu consegui tirar a dúvida daqueles alunos. Foi pouco, só 2 horas aula, eu achei assim que foi bastante pouco assim para me poder passar o assunto que eu ministrei nessas 2 aulas regente. Mas foi bastante para mim conseguir ter uma experiência da qual eu nunca tive antes. Então foi bastante desafiador para mim também. No começo eu tive um pouco assim, travei um pouco, né, na hora, pois eu não tenho experiência, né? Não tinha experiência com a sala de aula, nunca tinha ministrado nenhuma aula na minha vida. Então, no começo eu quis gaguejar um pouco, as letras saíram um pouco tortas no quadro negro, mas eu fui consertando. A professora regente me auxiliou um pouco também, né, nessas situações, e eu já tinha antes também estudado o assunto para mim chegar na sala de aula e conseguir passar de forma sucinta bem o assunto, para não deixar nenhuma dúvida, atingir o máximo de alunos possível, para que eles conseguissem ter a curiosidade sobre o assunto e dessa forma aprender. Então, eu tive uma dificuldadezinha no começo, mas depois eu fui desenvolvendo e consegui desenvolver o assunto. E aí depois eu já comecei a me abrir mais, e como essa turma eu já tinha, desde o início da observação, já vinha com ela, a maioria da observação foi com essa turma, então foi mais fácil, que eu peguei uma certa intimidade com a turma, e aí foi mais fácil eu me sair bem na aula, explicando para os alunos. Então é isso.